Oi, pessoal, está no ar mais um episódio do PHCast. Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, tem os recados tradicionais, né? Se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube, curtam esse vídeo, comentem bastante, ativem o sininho para chegar os vídeos para vocês mais rápido, né? E vou agradecer vocês, alcançamos aí 1.000 inscritos aqui no canal do YouTube e a gente está aí na luta para conquistar mais seguidores aí. Conto com vocês. Se inscrevam também. Na verdade, não é de se inscrever, né? Já tô tudo confundindo aqui. Sigam nossas redes sociais oficiais, @phcast.oficial e @phbabos. Nosso episódio de hoje é patrocinado pela Alphatec, pelo Cicobi Credisc, Restaurante Tempero do Chefe e a Goldnet Telecom. Pessoal, falando do nosso convidado de hoje, eu estou muito honrado de estar recebendo ele aqui hoje, e diretamente de Patos de Minas, tá? Vou ler aqui para vocês o currículo dele. Ele que é publicitário, influenciador digital, embaixador da XP Investimentos e paciente paliativo de câncer. Seja bem-vindo, Pedro Mororó. Ei, pessoal, tudo bem? PH, muito obrigado. Lisonjeado estou pelo convite e muito feliz de estar aqui para ter esse bate-papo com Eu você. tô nervoso, vou ser sincero com você. E eu Dei até uma cheguei, bananada aqui no início, você reparou? e eu cheguei extremamente nervoso também. Então, assim, a gente tá na mesma vibe. Pedro, eu tô muito honrado de receber você aqui. Para mim é uma honra mesmo, né? Tô muito feliz de poder ouvir sua história e contar essa história para o público do PHCast, que é uma história muito inspiradora pelo que eu conheço, pelo que eu vejo nas redes sociais. A gente já teve a oportunidade de se encontrar antes, né, pessoalmente, Sim. mas eu nunca conversei de fato com você para ouvir a sua história mesmo completa da sua boca. Mas eu tô realmente muito feliz de ter você aqui. Eu acho que vai ser um episódio muito inspirador e é isso. Ah, obrigado. Como eu disse, eu fico lisonjeado e eu falo que é propósitos, né? E fiquei muito feliz com o seu convite, de estar aqui, de ter essa oportunidade de não contar só a minha história, mas as minhas vivências e também a gente trocar experiências, afinal, Sim. a gente trabalha ali no mesmo ramo, então estou muito, muito, muito feliz. Muito obrigado mais uma vez. A ideia, agora eu já tô mais calma. A ideia é que você fique à vontade, eu também. Fique à vontade. A gente tem aqui alguns petiscos do restaurante Tempero do E, Chefe. gente, vocês acham que eu não vou me esbaldar, né? Pois é. A gente já tava beliscando aqui nos Tava. bastidores, né? O restaurante Tempero do Chefe, Pedro, é um dos nossos patrocinadores. O PHCast acontece graças a grandes parceiros, e eles são um deles, né? Mandaram aí essas delícias para nós. E não sei se você já teve a oportunidade de conhecer, mas vale super a pena. É um restaurante super tradicional aqui na cidade, conhecido, né? Servem almoço, abrem à noite também, tem um macarrão ao vivo lá. Gente, que Ai, tudo. ai. Não sei se você gosta de massas? Amo. Você escolhe o que você quer, o cara vai e faz lá Na hora. bonitinho. Uma delícia. Não, gente, eu vou degustar. É a minha primeira vez aqui, inclusive, na cidade. Não conhecia, mas muito obrigado por mandar pra gente aqui que eu vou degustar, entendeu? Fica a dica então para você que não conhece e para quem ainda não teve a oportunidade de ir até o restaurante Tempero do Chefe, vão porque vale muito a pena. Atendimento de segunda a sábado para almoço e de terça a sábado para atendimento noturno. Gente, que tudo. Começando o nosso episódio, Pedro, a gente já até trocou uma ideia aqui nos bastidores, né? Sim. Quero conhecer você um pouco mais, né? Desde a sua infância. Então, assim, vou deixar você livre para falar agora no início. Pedro Mororó por Pedro Mororó. Uau, que responsabilidade, porque eu acho que a gente sempre tem essa dificuldade de falar da gente, porque a gente acha que é Falar ego, de si né? mesmo, né? Sim. Mas o Pedro sempre foi sonhador, veio de uma família humilde, sou natural de Vazante, Minas Gerais. Saí de lá há 11 anos para trilhar a minha jornada. E venho de uma família simples, humilde, que me deu uma base, uma estrutura de caráter, de educação. E onde eu levo, e com isso, é onde eu levo e o que me motiva hoje. Várias histórias marcantes no decorrer da minha juventude, de quando eu era criança também. As minhas memórias afetivas da cidade de Vazante, ali onde eu morava, são gigantes, porque eu realmente vivi a minha infância. Eu até brinco que, infelizmente, hoje, nos dias de hoje, as crianças não têm essa oportunidade que eu, e eu acredito que você também,
teve de estar na rua, de Brincar na brincar, de rua. sentir aquela vibe. Andar de E bicicleta, rouba cair, machucar, bandeira, levantar, roubar bandeira e vida que segue. Eu morava aqui nessa casa mesmo, né? Onde é o estúdio. Essa rua de baixo aqui era um movimento de menino, ia todo mundo pra rua, né? E jogar, e brincar. Era Sim, o Pedro outros tempos. eu sou dessa época que vivi, assim, dias incríveis na minha infância e fui construindo no decorrer dos processos que a gente vem passando por aí. Você saiu de Vazante pra estudar? Como que foi? Sim, eu saí de Vazante para estudar, me mudei para Patos, para cursar publicidade e propaganda, Sozinho? Ou seus pais sozinho. continuam em Vazante? Sim, sozinho. O famoso com a cara e com a coragem, sabe? Sei. Assim, olha, chegou o meu momento, me desliguei da empresa onde eu estava e eu preciso alçar novos horizontes. E eu sempre fui muito assim. Eu sempre tomava as minhas decisões e arcava com essas escolhas e nada me fazia mudar. Autêntico. Isso, e o meu pai e minha mãe sempre confiou muito em mim. Então, assim, olha, chegou o meu momento, estou indo. Claro que eles ficaram, assim, estremecidos com a situação, mas depois viram que realmente eu já tinha vindo estruturado, tudo pensado, bonitinho. Aí eles ficaram mais tranquilos. Até porque a educação que eles te deram, né, fez toda a Sim, diferença para que você fosse essa pessoa responsável, né, é. de planejar tudo certinho para ir Não, e para eu sou muito Patos. monótona, eu melhorei um pouquinho. Mas eu sempre fui muito de organizar, muito de estar ali na gestão, de organizar todas as minhas coisas criteriosamente. Metódico. Muito, muito. E ajudou e influenciou, sabe? Eles confiarem ainda mais em mim Aquela com coisa de ter aquela. os pés no chão para tomar qualquer tipo de decisão, né? E Também sou arcar com assim. as consequências. Ter certeza mesmo que vai dar certo para depois fazer. Mas acho que na vida a gente Justamente. tem que arriscar um pouco mesmo, né? Senão Tem, eu falo assim, não deu certo, volta. Você tem pra onde ir, você tem pra onde não voltar. tá desamparado, né, Pedro? Justamente. E eu sempre falava isso pra eles. Nossa, e era um questionamento deles, né? Nossa, meu filho, mas e se não der certo? Eu volto, eu tenho a casa de vocês, a gente tá aqui do lado, é pertinho, e tá tudo bem. Você tem irmãos também? Como que é? Tenho, eu sou o mais novo, eu tenho um irmão mais velho, também agora uma sobrinha, e a nossa relação é aquela relação de irmão, mas agora a gente tá bem mais unido. A gente também passa, a gente tem 4 anos de diferença. Então, acaba que a gente viveu muitos processos ali juntos, na época de criança, várias brincadeiras. Então, assim, a minha memória afetiva que eu falei de quando eu era criança é justamente essa também, desse vínculo que eu tive com meu irmão. E, e eu fico muito feliz e contente quando eu olho para trás e vejo que eu aproveitei o que tinha que aproveitar, fiz o que tinha que fazer, pra gente não ficar assim, eu podia ter feito isso, sabe? E como eu sempre fui assim ativo e tava em tudo, todos os projetos da escola, Sempre foi pra frente, vamos falar assim? muito. Minha mãe detestava, né? Chegava alguma coisa da escola lá, Pedro Henrique, eu já te avisei. Falei, mãe, mas eles já me colocam, agora já tá no automático, assim, eu já estou, e eu fico sabendo depois. Mas acontece, assim, e aí a gente vai. Você me fez me lembrar assim, da minha infância. Eu já falei algumas vezes aqui no PHCast que eu sempre fui uma criança muito tímida. Mas eu era tímido, assim, de travar. Eu não odiava apresentar trabalho e tudo. Sério? Mas alguém falou alguma coisa aqui que faz muito sentido. A gente sempre já tem aquele pezinho no que você quer fazer da sua vida. Sempre. Hoje, se eu olhasse pra trás, eu falava: nunca que eu ia estar trabalhando com comunicação, porque eu era muito tímido. Mas eu gostava, por exemplo, das quadrilhas, tinha um festival folclórico numa escola que eu participava, então, assim, tinha aquelas roupas, aquelas coisas. Eu sempre gostei dessa área, mesmo sendo tímido. Aí, anos depois, tô aqui, com o Cá estamos em PHCast. todas as câmeras ligadas Sim, no PH Cash. Mas eu falo, é construir, né? Eu acho que até o sim, autoconhecimento ajuda nesse processo também. Eu também nunca me imaginei estar na posição que eu estou hoje, de influenciar pessoas, que é uma responsabilidade gigantesca, muito grande. mas com isso também abre muitas portas, e uma delas é estar aqui no seu podcast, contando a minha história, tudo que eu vivo, enfim. Sim. Então eu acho que é muito sobre isso. Pedro, e aí você foi pra Patos, quantos anos atrás que você falou? Eu fui com os meus 21, então tem 12 anos. 12 anos.
E para estudar publicidade. Sim, Então, assim, não tem nem como te perguntar por que publicidade. Você já se identificava com a área. já me identificava super. Só que eu nunca me imaginei na posição frente câmera, sempre trás, né? Mas eu sempre gostava muito de. Porque a publicidade e propaganda, ela te dá um leque de opções e vertentes para você seguir, se você seguir dentro de uma agência, vamos dizer assim. Então, você tem a opção de ser diretor de arte, você tem de planejamento, que é o que eu amo, que é onde você planeja toda a campanha e apresenta para o cliente. Então, eu amava essa parte, e sempre nos trabalhos eu ficava nessa parte que eu amo. E tem outras vertentes que dá para você seguir também. E aí eu fui me descobrindo, fui amando o curso, e câmera, e estúdio, e foto, e vídeo. E é um curso que na época que eu estudei, que a gente trabalhava com cliente real. Então a responsabilidade era gigantesca. E o cliente ia assistir nossas apresentações com aquela proposta que ele poderia comprar da gente. Então, assim, era uma responsabilidade gigantesca e ao Mas mesmo. vocês recebiam de verdade ou não? Não. Não, era. Tá bom. Entendeu? Era assim, você precisa apresentar todo o projeto Pra aprender mesmo. para aprender mesmo e ele vai escolher o melhor e se ele quiser usar, ela vão ter. Mas é isso, era muito prático, sabe? Assim, a gente até introduzia outros cursos. A gente fez trabalho com engenharia química e a gente fez também com psicologia, enfermagem. Então, ele agregava, porque a gente sempre ficava ali na comunicação, criava toda a campanha e depois estruturava tudo. Para os outros cursos também, a gente criava os projetos, A sabe? publicidade e propaganda, eu acho que tem uma semelhança em certos pontos com a administração, né? Assim, eu vejo que é um Tem, curso amplo, que você tem várias oportunidades, pode ir para vários caminhos, sim, e você escolhe o que você mais se identifica, né? Eu fiz sim. administração, aí na faculdade o que eu já me identificava era o marketing. Apesar de eu já trabalhar com gestão, me identificava mais com marketing. Eu tenho técnico em administração, assim, é um curso mais sucinto, mas também o marketing me chamava a atenção. Sim. E eu fiz no período do terceiro ano, então acho que me ajudou a introduzir ali no publicidade e E aí, propaganda, comunicação você já social. tinha a base, que eu acho Já, que todo mundo precisaria ter, e aí você se aprimorou ali na publicidade e propaganda. sim. E como que foi durante a graduação, assim, você mudou a visão no sentido de, agora eu quero talvez estar de frente às câmeras ou Não, não? nunca imaginei isso, gente, de verdade. Hoje que vocês me veem assim, quem me acompanha nas redes sociais também, pode até ter a visão de que o Pedro almejava isso há 12 anos, 11 anos atrás. Nunca aconteceu isso, mas eu sempre fui uma pessoa de sempre estar ali numa posição de frente para apresentar, para falar e tudo mais. Mas estar em frente às câmeras, nunca imaginei. Não. Não. Era bastidores mesmo ali, no planejamento de tudo e apresentar para o cliente tudo certo. Pedro, falando da sua parte profissional, antes de entrar na publicidade e propaganda, você trabalhava em Vazante. Sim, E você fazia o que na lá? área de vendas. Vendas? Sim, então acaba Sempre com comunicação, tá sempre vendo? comunicação com o cliente. Então, assim, aí você tem que usar persuasão também. Aí vem aquelas outras As técnicas vertentes, comerciais. justamente. E aí, com a faculdade, você vai tendo alguns pontos que você consegue agregar. Então, te ajuda, obviamente. Mudando para Patos, você continuou nessa área. Sim, continuei. Depois eu saí para fazer estágio, em uma agência. Então, onde eu tive a oportunidade de lidar com uma cartela maior de clientes e Agência de marketing. isso, de publicidade. Porque a agência, ela atende vários clientes, né? Então, assim, aí a gente tinha gestão de redes sociais, a gente tinha apresentação de projetos e tudo mais. E aí eu tive essa oportunidade também de fazer Você esse chegou a estágio. fazer as artes, designer também? Ou Não, essa parte não? não, eu nunca me apaixonei por fazer. Na verdade, eu não tenho destreza, assim, eu por mais que eu sou perfeccionista, mas é o olhar e dependendo da situação. Mas eu não tenho vocação para ser diretor de arte, não. Mas eu ficava mais para gerenciar mídias, para acompanhar em algum evento, para fazer algum conteúdo, eu ficava mais por essa parte. E aí foi chegando ali o fim da graduação, os Sim, desafios, eu vou falar para terapia. você. Terapia entrou ali quando faz faculdade, que é ansiedade, estresse, nervosismo, muita coisa para lidar. E abre-se a cortina e você está formado. E aí, gente, eu nunca esqueço isso. Só uma pergunta que eu não te fiz que eu queria ter feito. Você sentiu
algum tipo de impacto mudando de vazante para patos? Foi tranquila essa transição, assim, Foi tranquilo. de mudança, né? Foi tranquilo até porque eu frequentava muito Patos, porque eu É fiquei... perto? É perto, 120 Acho que eu não quilômetros. conheço É lá. pertinho. Só que o que que acontece? Eu fiquei um ano da minha graduação indo e voltando. Ah, sim. Então eu já era familiarizada, às vezes eu ficava. Tem familiar que mora, tem familiar que mora lá. Então acaba que eu já era um pouco familiarizado com a cidade. E eu amo Patos. De uma forma que eu nem sei explicar. E eu falei, gente, eu vou ficar aqui, ou se eu tiver que sair por uma oportunidade, depois se tiver que voltar, é pra lá que eu vou voltar. Voltei. E finalizando a graduação, a gente lá esperando pra abrir as cortinas, né, pra colar grau. E aí a gente pensa, meu Deus, e agora o que vai ser? O que vai ser daqui pra frente? E a responsabilidade só aumenta. E aí vai aquela Ansiedade gritando. ansiedade, justamente. Vou comer um bacon. Gente, isso que tá maravilhoso. Mas a terapia nesse momento foi muito importante, né? Pra você conseguir. Falando de boca cheia, feia, feiura, né, gente? Nossa. Sinta-se em casa. A terapia te ajudou a lidar bem com com esse sentimento. Final de graduação, TCC. Ajudou Você tava muito. na agência ainda. Tava, me ajudou muito. Só que o que que acontece? É um turbilhão mesmo assim, independente da situação. E fim de graduação, TCC, apresentar TCC, ser aprovado, é uma loucura. E você não dorme, você tem que trabalhar, e você tem que dar conta de tudo. Mas eu consegui equilibrar mais em questão de estresse e de ansiedade. Me ajudou demais. Porque eu era muito nervoso e muito ansioso. Não que eu não seja, Eu sou muito. É um dos meus, assim, desafios na vida. A mas hoje eu questão da ansiedade. eu já fui muito, só que hoje eu consigo é, saber administrar para depois colocar para fora, dependendo da situação, consigo contornar a situação pra gente lidar. Mas antes era extravasar a nível hard mesmo. E a gente tem visto, eu te falei de terapia, e isso foi que ano? 2018 que você formou? Formei em 2017. Já tem alguns anos, né? E hoje, cada vez mais, as pessoas têm falado de terapia, Sim, né? Muitas pessoas que passam aqui pelo PHCast, esse tema, querendo, às vezes nem é pauta, e ele entra pra, como se diz, ajudar outras pessoas mesmo, né? Normalizar a questão de fazer terapia, que ajuda tanta gente. não, Nossa. PH, eu sou suspeito pra falar de terapia, porque assim, eu falo pra todo mundo ir fazer, não só pelo fato de, ai, para te ajudar a lidar com as diversidades, é pro autoconhecimento mesmo, pra você saber onde você quer chegar, pra você se impor, pra você, enfim, em todos os âmbitos da sua vida. Eu sou muito suspeito pra falar, porque eu tenho 7 anos de terapia. Então, me contribuiu bastante para o Pedro de hoje, para a construção do Pedro, para o entendimento do Pedro, do autoconhecimento do Pedro. Então, eu sou muito suspeito para falar de terapia. Você sempre foi essa pessoa com um olhar sensível pro próximo? Muito. E muita emoção. Psiano, né, gente? É porque é uma das coisas que eu admiro muito em você, apesar de te conhecer pouco, é a sua sensibilidade. Eu sou muito sensível. Teve duas vezes nas redes sociais que você me abordou quando eu falei, mandou uma mensagem, gente. E eu, assim, eu fiquei impressionado de ver a sua sensibilidade. Eu sou muito Porque você preocupado. percebeu que eu não tava bem. Sim. Eu tava ali gravando normalmente, né, meus stories, com a cara, né, derrotada. Tipo, é verdade. Tentando ficar bem, tava passando por uma fase muito complicada da minha vida mesmo, e você me mandou uma mensagem. E aquilo ali pra mim, eu deixo aqui registrado a importância disso, sabe? Porque eu me senti acolhido, mesmo você estando em Patos e eu aqui, eu não te conhecia A gente tinha muito. se visto uma vez, né? Sim, Em um evento. no evento. Então, assim, é muito bonito isso. Acho que as pessoas tinham que Ai, ser gente, mais olha, tô assim. chorar. Mas verdade, eu fiquei, assim, muito feliz. E aí, às vezes, assim, eu tava numa fase difícil mesmo. Eu tava passando por um momento muito complicado. Os processos da Sim, vida. e ver a sensibilidade que você teve, às vezes ajuda, acolhe o próximo, né? Falando de mim, eu me senti muito feliz, então obrigado. Ah, imagina, eu sou muito assim. As pessoas que me conhecem sabem, eu sou muito preocupado. Eu sempre me coloco à disposição.
Porque, não sei se é porque eu enfrentei tantas coisas no decorrer da minha vida, não só de diagnóstico, mas antes. E eu me coloco muito na posição e eu consigo fazer uma leitura muito grande, igual você não tinha falado nada. Exatamente. E Eu eu tava, acho, consigo. postando stories Normal, eu aleatórios. acho que você estava fazendo caminhada, uma coisa bem aleatória. E eu falei que ia ficar tudo Tadinha, bem. deixa eu mandar uma mensagem. E agora, de Mas novo, assim, né, recentemente com a com a dengue, dengue, você de novo eu vi que você tava e depois sumiu, eu falei, meu Deus. E mandei. você mandou mensagem de novo. Foi. E é muito bonito isso mesmo, Pedro, porque às vezes, assim, pessoas do nosso convívio não têm essa preocupação. Não E tem mesmo. você, e não tô falando que é por mim, você deve ser assim com outras pessoas também, Sou, com todo mundo. sou. Então, é um exemplo para as pessoas continuarem a seguir isso, Ah, né? obrigado. Eu fiquei muito feliz. Voltando para a Obrigada. parte profissional, que eu enfiei um parêntese aqui no meio, Faz parte. você formou, continuou na agência, né? E como que foi? Não, assim, foi uma experiência incrível, porque além da gente lidar dentro da faculdade com todas as, com tudo que os professores ali, com toda a demanda, é uma outra realidade, né? Eu falei assim, olha, essa é a profissão que eu escolhi, então é com isso que eu vou lidar. E agora, por mais que dentro da universidade eu lidava com clientes reais, mas ali eu estava para aprender. Agora que eu estou para executar, e se eu levar um puxão de orelha é porque o cliente real também, ou não gostou de algo, ou enfim. E que você já chega em uma agência consolidada, é uma responsabilidade maior. Então vem um peso muito grande junto. Mas eu sempre me dediquei muito em tudo que eu faço. E é algo que eu até levo para as minhas redes sociais, que eu acho importante a gente falar, que é sempre dar o seu melhor em tudo que for proposto em qualquer âmbito da sua vida. E eu sou muito assim. A gente já falou que eu sou monótono, que eu sou muito assim, certinho com as coisas. Mas quando eu me proponho a fazer, Tem que eu sair faço bem perfeito. feito, muito perfeito. As pessoas da minha volta me conhecem. E, É uma e é ruim. característica que eu tenho, tadinha da Priscila. Terapia pra gente não se cobrar demais, entendeu? Inclusive, a minha Mas, terapeuta é a mesma da dela. sim. Ai, E ai. mesmo assim a gente se cobra. Então, aí a gente tem que saber equilibrar aí os pesos. Entrando em um outro ponto, que é a pauta moda, eu acho que Meu Deus. casa tudo com o que a gente está conversando aqui, né? Em relação a marketing, porque é uma venda pessoal, né? A É, questão da moda, como você se veste, né? E você tem essa fama, né? De estar sempre antenado, looks diferentes. Fala um pouquinho para nós, quando começou essa... todo mundo acha que eu já estudei moda, que eu fiz moda, e teve gente que achou que eu já fui pra fora do país Olha fazer só. moda. Me achei chique nesse dia. Por que você não fala que foi? Ah, Eu fui quase mesmo, falei, estive em foi. Paris. É tipo, Uma temporada em Paris. só que a construção do Pedro foi através da terapia, e a gente volta naquela pauta. O autoconhecimento. Eu não me vestia assim, eu não me portava assim, mas aí quando o Pedro foi se conhecendo através da terapia, de tudo que ela proporciona, ele viu um outro lado, entendeu? Assim. E hoje, eu tava até falando aqui nos bastidores, o meu look é um acontecimento, dependendo do evento que eu vou. Então, é uma outra vertente que a gente tem que eu amo de paixão. E não foi nada pensado, assim, foi construindo de uma forma muito natural. Então começou depois que você formou. Foi, eu já tava com os meus 25 para 26 anos que eu comecei a me vestir assim, de uma outra forma, de me posicionar de outra forma. E com isso fui crescendo também nas redes sociais e as pessoas se conectando comigo através da moda. E muitas pessoas achando que eu tinha feito no decorrer. E aí eu, não, gente, é apenas o meu estilo que eu gosto de vestir, e é algo que eu também levo, que é o que importa. Entre no Instagram dele e dê uma olhada nas fotos. São assim, looks e mais looks diferentes, assim. Tem uns bem. Se destaca mesmo, né, Pedro? E eu amo, é assim, é estar bem, se sentir bem, independente da opinião alheia.
É difícil você lidar com isso? Muito. Quando eu tive essa transição de entender o que o Pedro gostava, gente, o julgamento é muito grande. Eu não te E conhecia naquela época, mas você se vestia de não, forma tradicional, vamos falar. tradicional, sim, tradicional brasileira, papai e mamãe vestiu ali, ó, vamos arrumar engomadinho. E aí, do nada, a gente começa a vestir roupas que para a sociedade são diferentes. Joga um brilho a mais ali, uma Isso, uma corrente. Igual corrente, a sua amiga falou que nos bastidores uma calça de 25 quilos. que tem que ajudar a carregar, sim. E aí foi de algo natural. E hoje eu falo assim, quando eu vou em algum evento, o look do Pedro é esperado. E aí eu tenho que fazer todo um roteiro pro look também, entendeu? E você tem inspirações ou é tudo da sua cabeça mesmo? Você Não, inventa ali. vida que segue, já customizei. É Sério? sério, já fiz algo que eu vi, gostei e falei, olha, eu tenho isso e eu posso fazer. É algo muito Mas você orgânico. costura? Tem. Não, cola de tecido Olha mesmo. só, Nada de gente. profissionalismo, gente. Nada, nada, Chega nada. lá assim. Acho, eu vou ali na loja, ou algum parceiro me manda, é, e super casa. Igual, por exemplo, nos eventos que eu vou para São Paulo também, que é um outro acontecimento, é assim, é tudo, aí é tudo montado, e aí experimenta roupa, escolhe look, e tira foto para não esquecer. Aí a logística aumenta, quando vai passar alguns dias fora. É mala e mais malas. Nossa, quem disse que eu já consegui viajar só com uma Com a malinha de mala 10 divina? quilos. Pegar meu sonho. Não dá. Mas eu consigo viajar com aquelas roupas que eu escolhi, porém com uma de stand-by, entendeu? Eu falei, olha, se eu colocar ali e eu não gostar na Não hora, der certo, tem eu outro. tenho essa aqui de plano B. Mas nunca vai, gente. Não, não vai. Um outro ponto que eu queria trocar ideia com você, algo que eu gosto muito também, eu acho que é algo que a gente tem em comum. São concursos de Miss. Eu Tem, sempre gostei desde pequeno. E eu acho que eu vi alguma coisa de você treinando, né? Misses. tem. Tem essa parte também profissional na sua Gente, vida. tem o Te peguei de famoso. surpresa, que a gente nem conversou sobre isso. Não, eu sou o atual coordenador da Miss Minas Gerais Supranational 2023, que vai representar o nosso estado no Brasil. A gente Ela ainda não tem a ganhou, né? Eu lembro que eu vi sim. antes você com ela. É verdade. Então, toda a preparação sou eu que faço, de postura, passarela, etiqueta, oratória, tudo eu. Nossa, muito chique. E aí, ali no confinamento também, os ajustes, claro que a gente tem parceiros maravilhosos com a gente, questão de vestido, produção, mas ali Tudo a ver dentro, com você, Pedro. tudo, eu amo. E assim, é um universo que quando a gente vê assim, gente, vocês não sabem a loucura que é os bastidores de um concurso. Vocês não têm ideia, vocês não mensuram a estrutura que é e o tanto que o jogo tem que ser rápido, sabe? É, ou a troca de roupa muito rápida, porque é de apresentação, depois banho, depois vai pro gala. E geralmente tem dois galas, se passar pro top, volta pro biquíni pro top, é uma loucura. É. Só que eu amo. Então você, no caso, é preparador de Misses. Ou não tem Eu esse não gosto, título? eu não tenho esse título porque eu não tenho a formação, porque existe a Ah, formação, existe existe. formação para isso? Eu faço porque eu, por exemplo, eu fiz aula de oratória, sou comunicólogo, com isso a gente construi um vocabulário, a gente constrói a etiqueta, a postura. Então eu vou passando os ensinamentos que eu tenho. E, consequentemente, agregando aqueles parceiros que a gente vai encontrando no meio do caminho, que são essenciais para tudo dar certo. Mas é algo que também foi muito orgânico, muito natural, que surgiu de uma forma assim inesperada. E trouxemos o título para Patos de Minas Que Gerais. legal. Já, mas isso já faz alguns anos que você tá nessa área ou 2 2 anos. anos? 2 anos. Eu sempre gostei dos concursos, acompanho tudo, Ah, eu assim, amo. desde pequeno mesmo. Desde os concursos de rainha, das festas, né, igual a Fenacem, que tô como apresentador aí, mas desde pequeno eu sempre gostei. Eu também gosto muito. Eu acho que é interessante e importante, porque é cultural, né? Quando a gente tem o Miss Universo, que é o Sim. mais, a gente chama Grand Slam, que temos dois. O Word e o Universo, né? Miss Word. E o Grant, de Então Grand Slam. tem mais, não? Não, de Grand Slam é só os dois. Mas e O o World, mundo? não, o World eu acho que não entra, não. Não? Não. Gente,
É, Dúvidas, hein? Dúvidas. Mas que eu saiba é o Grand e o Universo. legal. E concurso também de rainhas, assim, eu sempre vou, sempre acompanhei. Quando eu mudei para Patos, que eu comecei a seguir a tradição da cidade, que lá tem toda, né, Tem as aulas, as meninas a escola de aprendem, as rainhas, escolas de né? rainhas. E aí eu sempre fui, assim, eu saía de casa, me arrumava e ia para assistir, porque é algo tradicional, né? Então, sempre me chamou muita atenção. A gente, agora que a idade do Miss Universo mudou, a gente pode insistir com a sua amiga dos bastidores aqui pra se candidatar, né? Gente, eu tô na luta, pelo amor de Vamos Deus, vamos fazer mostrar uma ela de campanha. surpresa. Vamos fazer uma campanha, Vamos vamos chamar chamar ela ela aqui para o aqui. povo ver ela. Eu quero que ela seja sucessora, pelo amor de Deus, me ajudem. Gente, ela é tão bonita, vocês precisam ver ela. Vem aqui, por favor, Eu sou suspeita rapidinho. pra Aham. falar. A gente tá falando de você, a gente precisa mostrar quem é essa E pessoa. sabe o que que eu falei pra ela? Vamos ver quem que é, qual lado que ela pode ir aqui? Do lado do Pedro? Do meu lado? Vai do lado do Pedro, então. Pro pessoal te ver, só dá um E oi. sabe o que que eu falei pra ela? Eu falei assim, vai preparada, porque eu tenho certeza que vai fazer uma participação especial. Olha aí. Gente, mas olha essa menina. Laurinha da Caixinha. Ela tá pronta pra ser Miss. Vamos fazer a campanha, por gentileza? Me ajudem. Laurinda, a Laurinda já é modelo, né, Laurinda? Fala um pouquinho. Fala aqui perto do microfone rapidinho. Sou modelo, influenciadora digital, amiga, assessora, produtora de Pedro Mororó. Minha amiga. Sim. A gente vai pegar pesado agora pra ela se candidatar. Eu sou suspeito pra falar dela, gente. Então, Ai, que lindo. Tá vendo? Ela tá pronta pro improviso, já pode ser ela mesma. meu amor, vocês estão por fora com Laurinha da Caixeta. Vocês não estão entendendo. Segue ela aí pra vocês verem. Que vocês vão ver o que que eu tô falando. Gente, é um marketing pesado, assim, ó. Pedro, mas entrando agora na parte do digital influencer, né? A gente acho que os assuntos se mesclam um pouco agora na pauta da influência digital. Sim. Como começou essa parte? Já que a gente tá falando de parte profissional, né? Vamos entrar nesse assunto. PH, eu me tornei influenciador de uma forma completamente diferente que acredito eu da grande maioria, que eu acredito até de você. Eu me tornei influenciador a partir do momento que eu decidi contar a minha história e quando eu fui diagnosticado com câncer, em 2018. Ou seja, logo depois de formar, começar a estruturar ali. Então foi algo muito natural, que eu senti a necessidade de compartilhar. E com isso eu fui tendo um alcance, eu fui passando por aqueles processos, né, de ser conhecido, de ser visto, e aí de uma forma onde todo mundo acompanhava a minha rotina hospitalar e oportunidades de outros lados vinham surgindo. E aqui estamos hoje, o Pedro influenciador digital, que leva além da história dele, marcas e a sua opinião, enfim. Foi daí que começou o Pedro influenciador. De um diagnóstico, Pedro influenciador Você começou a também. mostrar ali a sua rotina da notícia que você tinha recebido e começou a influenciar as pessoas, né? Sim, foi de uma forma muito natural, porque sabe quando você sente que você precisa falar? Eu tinha já até feito a minha cirurgia e eu tava em Barretos fazendo o tratamento. Eu simplesmente falei, gente, eu preciso falar. E até então, ninguém de fora sabia a proporção que tava. Então foi um bom para todas as cidades que eu morei, principalmente a minha cidade natal, que a minha família é muito conhecida lá. E muita gente foi pego de surpresa. Mas eu simplesmente liguei meu celular, As pessoas não sabiam. não sabiam, porque a gente também foi acontecendo muitas coisas, a gente vai aprendendo muitas coisas. Não que a gente estava escondendo, a gente só estava indo e fazendo o que precisava ser feito naquele momento. Então as pessoas que se aproximavam de mim, obviamente, sabia, que me viam e tudo mais, mas não de uma forma geral assim, né? E aí as coisas foram acontecendo, o Pedro foi alcançando mais pessoas, foi sendo visto como forte, corajoso, resiliente. E aí foi uma construção. E acaba que vem um público da moda também, né? O Veio, é uma pessoal gosta de te mistura. acompanhar. E eu falo que a minha vida é uma loucura, né? Porque assim, todo mundo passa por altos e baixos, só que eu
acredito que eu. Os meus altos e baixos, assim, É uma montanha russa mesmo. devido ao diagnóstico, acaba que a gente tem alguns declínios bem frustrantes. Então, a minha rede social, ela é um pouco mesclada, é um pouco louca, assim. É a minha rotina mesmo, a minha vida, a minha É a essência, quem eu sou realidade, né, Pedro? e a realidade. Porque muitas pessoas se deparam, às vezes, com a minha vulnerabilidade. Talvez chegou ali agora e o Pedro está extremamente vulnerável com uma notícia horrível que ele teve. E eu compartilho isso para as pessoas entenderem que tá tudo bem a gente passar por esses processos. Só que eu também tive que entender isso internamente. Você tá sentindo, né? Sim, eu tô sentindo e eu não tô fazendo nada forçado, é algo muito natural para as pessoas entenderem que tá tudo bem pedir ajuda, que tá tudo bem você estar num dia mal, que tá tudo bem você querer se recolher e ficar ali no seu cantinho. E isso foi me conectando ainda mais com as pessoas, a minha verdade e a minha história. Aí eu fico assim, esbabacado de te ouvir. Ai, gente. Mas antes da gente entrar nesse assunto, que eu considero até um assunto delicado, às vezes eu sinto que que você lida melhor do que quem tá te ouvindo. Na grande maioria. Eu queria falar de um patrocinador nosso, né? Tá totalmente ligado aí à questão da influência digital. Você que é influenciador digital, eu também sou, sabe? Que precisa de uma internet de qualidade para postar conteúdo, para Vida! gravar, né? Aqui no PH Cast, por exemplo, a gente já fez alguns episódios ao vivo, mas precisa de uma internet boa para estar conectado ao vivo com um monte de gente assistindo, para postar os conteúdos, enfim. E um dos nossos patrocinadores é a GoldNet Telecom, que é bem tradicional aqui em São Gotardo. Eles já estão em 12 cidades. Gente, eu tô chocado. Vamos pra Sim. Patos. Eu acredito que Patos, eu não sei se Patos, eles têm alguma conexão com Ligação? Patos, mas eu acho que não tem sede lá. Posso estar falando coisa errada, gente, desculpa. Mas a GoldNet tá em São Gotardo desde 2009. A gente gravou um episódio com um dos sócios, o Luiz Sérgio. Ele veio aqui recentemente, contou a história da GoldNet. Então, quem não assistiu, corra lá para assistir. Tá aí no nosso canal, no Spotify também. E a GoldNet é uma empresa muito tradicional aqui, Pedro. Ela apoia diversas causas, assim. Ai, que Onde bacana. você vai, tem a GoldNet apoiando, né? Então, assim, ações sociais estão aqui no PH Cast. Na Festa da Cidade, eles são um dos maiores patrocinadores. Então, assim, realmente é uma empresa que apoia a cidade. Não é uma empresa que está pensando só em ganhar dinheiro, né? É O importante. trabalho deles ali é muito bacana em relação à internet, porque a gente, né, oferecer internet para a cidade, em todas as cidades que eles estão, são 12, né? Então a região toda aí tem o nome da GoldNet e eles seguem apoiando em todas as cidades. Não, e pra nós que somos influenciadores, gente, é vida, a gente necessita, entendeu? Precisa, né? Brilho. Eu lembro que ano passado, em época de festa, por exemplo, na FenaCem, 4G não funciona, né? Não, é um Né? caos. E eu queria fazer uma live do concurso Rainha FenaCem. Entrei em contato com a GoldNet, ó, vamos aqui, vamos fazer uma parceria, preciso. Necessito, por Preciso. gentileza. Aí fiz a live, o pessoal adorou a live. E assim, graças à internet de qualidade, né? Porque senão não iria pra Não frente, vai, não. não vai. É isso 4G aí. não sustenta. Mais uma vez, um abraço aí pra toda a equipe da GoldNet. É isso. Pedro, entrando num assunto delicado. Vamos lá. Vamos Se lá. lágrimas rolarem, Bem possível, bem possível. Como chegou essa notícia pra você? um susto. Porque ser diagnosticado com câncer é te tirar o chão. Foi a sensação que eu tive. Quando eu peguei o diagnóstico, eu chorei 200 quilômetros, porque eu peguei o resultado em uma outra cidade. E eu tava recém-formado, eu estava reestruturando a minha vida adulta, emprego novo, cidade nova, e 6 meses depois veio o diagnóstico. E aí aquele giro, eu sempre falo que é um giro louco de 360 que a vida dá e que você precisa ainda usar a razão para saber o que que eu vou fazer agora. Aí com todas as orientações a gente vai seguindo. Fui diagnosticado em 2018, um tipo de diagnóstico raro, que infelizmente a teoria é limitada, consequentemente as pesquisas também e os medicamentos também. Mas durante todo o processo, até a gente descobrir, teve N baterias de exames, tivemos cirurgia,
enfim, O que você sentia? nada. É aí que tá o ponto. A minha descoberta foi algo assustadora por este motivo. Eu não tive sintoma nenhum. Assim, a não ser que teve, foi tão Você nem imperceptível percebeu. que eu não percebi. Se não tivesse aparecido um carocinho no meu pescoço, né, que dava pra apalpar, jamais saberia que tinha algo no meu pescoço e poderia estar me consumindo, né? E eu me lembro perfeitamente, e essas datas me pegam. Dia 7 de janeiro, Pedro dormiu sem nada. Dia 8 de janeiro de 2018, Pedro acordou com caroço e com uma torcicolo. Dia 15, Pedro faz exame. Aí a médica que faz o exame, que é a ultrassom, falou assim: olha, eu te oriento buscar uma profissional especialista cabeça-pescoço. Vamos nessa profissional. Dia 21 de janeiro de 2018, a gente foi nessa profissional em uma outra cidade. Ela já diagnosticou, né? Fiz os exames que ela pediu e tudo mais. E aí vem aquele choque, né? E agora? O que vamos fazer? O que vai ser daqui pra frente? Mas depois que a gente volta pra casa, coloca a cabeça no lugar, eu sempre frisei: tem tratamento? Vamos. A gente sabe o que vai encontrar ali na frente? Não. Vai adiantar a gente ficar remoendo e tentando adivinhar? Não. Então vamos. Mas nunca romantizei o diagnóstico. Não tem como a gente romantizar um diagnóstico de câncer. Eu falo que todos os pacientes que passaram, que passam, ou que infelizmente partiram, são guerreiros, são fortes, são corajosos, porque só a gente sabe o que a gente passa, só a gente sabe as vulnerabilidades que a gente tem, as fraquezas que os medicamentos proporcionam para a gente ter um tratamento curativo. Então é um processo dolorido, é um processo que adoece o nosso corpo de uma forma generalizada. E, consequentemente, a sua rede de apoio também. Então, é o processo que a gente vai passando para a gente tentar entender o que está acontecendo. Uma mudança de vida para você e todo mundo ao seu redor. Muito, porque você tem que criar novos hábitos, é uma nova rotina, é uma nova realidade. E, enfim, e bateria de exame, e médicos atrás de médicos, e você vai ficando saturado de tudo isso. Então, é um processo bem complexo. O seu câncer é no pescoço? Como que... Foi na região do pescoço que começou, cervical, lado esquerdo. Do primeiro tratamento, eu fiz todo o protocolo de tratamento cirúrgico, depois radioterapia, depois quimioterapia. Você tratou em Barretos? Sim, sempre fiz meu tratamento lá durante os 5 anos. E o que acontece? Depois que a gente finaliza o tratamento, a gente tem um tempo ali de resposta. Então, nesse intervalo, veio a primeira reincidiva, 3 meses depois. Que apareceu um outro nódulo um pouco abaixo da orelha. E aí a gente começa a investigar do zero de novo. É doença? Não é. A gente precisa entender por que voltou. Pra eu entender, você fez a cirurgia, tirou esse primeiro caroço. Em 2018, isso. Em junho. E aí você fez os Todo o protocolo. tratamentos. Sim, rádio e quimioterapia. Perdeu o cabelo. Todo esse processo. E durou 1 ano, assim. Eu entrei em Barretos dia 23 de abril de 2018 e eu encerrei meu tratamento, acho que dia 27 do primeiro diagnóstico. E aí a gente espera, né, esse tempo de 3 meses para fazer a bateria de exames. E justamente nesse mês apareceu um outro carocinho. Então, de 2018 para 2019, eu fiz o primeiro tratamento. E aí começa uma busca novamente, né? Nova bateria de exames, enfim. E olha, realmente é a doença, vamos para novo protocolo. E aí, radioterapia, quimioterapia, e já descartaram cirurgia desde a segunda reincidiva. Então, eu já sabia que nada cirúrgico nessa região seria possível, devido ao esvaziamento que eu fiz, que foi muito grande, a margem de segurança e etc. Esvaziamento, desculpa, é que eu não entendo o que é. É porque a gente tem níveis, né, no pescoço. Então, do nível 1 ao nível 5. Aí, além do tumor, da lesão, eles tiram aquela margem de segurança. Por exemplo, uns 2 centímetros em volta. E com isso eu tive perca, eu perdi um nervo vocal do lado esquerdo.
Então, perdi muito tecido, obviamente, e a parte de nervo e muscular do lado esquerdo foi afetada. Então, devido a essas circunstâncias da primeira cirurgia, eu não podia fazer mais porque não tinha tecido suficiente para fechar depois. E tem que fazer essa margem de segurança, né? E aí a gente começou um novo protocolo e era só quimioterapia, radioterapia e nada resolvia. E reincidivas atrás de reincidivas. E apareceu uma pulmonar no pulmão lado direito. E aí teve um dia que o médico chegou pra mim e falou assim: Pedro, a gente tem dois caminhos. Você vai precisar escolher. A gente estava ali debatendo com 10 médicos. Tá aqui todo o estudo que a gente fez. Eu vou te falar de uma forma clara e objetiva. Não me interprete de uma forma grosseira, porque eu já estive na posição que você está. Mas é para que você entenda mesmo. Ou a gente tenta, com todos os riscos que vem junto a essa radiocirurgia, ou o tumor vai te corroer por dentro. O que você escolhe? E aí é uma das escolhas e decisões que a gente precisa tomar ali e agora. E eu lembro perfeitamente desse dia que eu segurei a mão da minha mãe, olhei pra ela, falei assim: mãe, vai dar tudo certo? E falei pro médico: vamos, o que eu preciso assinar. Você tava sendo a força pra ela naquele momento. Sim. E ali as decisões foram todas minhas, de todo o meu histórico de paciente. E, obviamente, depois eles conversam com o acompanhante. E ali eles me falaram assim: Pedro, a gente só vai tentar esse tratamento em você, porque na época eu tava com 26 para 27, acho que 27 já concluídos. Porque você é um jovem, o seu prognóstico é bom, a sua resposta foi boa, porque senão a gente não ia tentar, porque é muito arriscado e você pode dormir com uma dor e acordar tetraplégico. Assinei a documentação, voltamos para casa com aquela cabeça atordoadíssima e já na semana seguinte eu ia começar o tratamento. E então eu cheguei em casa e queria fazer tudo, assim. E como eu morava sozinho, então eu organizei as minhas coisas, todos nos lugares que eu queria. E eu me lembro perfeitamente que minha mãe queria me parar, né, para tentar descansar. Ela: filho, para, descansa. E eu falei: mãe, pode ser a minha última vez. Eu mesmo arrumando, que eu posso ficar 100% dependente de vocês. Então eu preciso aproveitar esses dias. E 15 dias depois tive o meu retorno com o médico. Surpreendentemente, o médico olhou pra mim e falou assim: tá tudo bem? Eu falei: sim, não tô sentindo nada. Eu te esperava aqui em uma cadeira de rodas. Quero te ver daqui 15 dias. Olha. Aí eu: tá bom. Aí a gente voltou pra casa, 15 dias depois eu voltei. Aí já tinha mais 2 médicos na sala. Pedro, tá tudo bem? Sim, você sentiu alguma coisa? Não, eu senti um desconforto na garganta, que era próximo, uma dor de cabeça, mas que foi controlada com medicamento tal. Tá, você não tá sentindo nada nas pernas, tremor, formigamento? Não. Pedro, você tá contradizendo a medicina? E foi efetivo o tratamento que a gente fez. Nem eles esperavam. Nem eles esperavam. A resposta do tratamento e ver o Pedro ali em pé, conversando com eles, gesticulando. Eles não esperavam o Pedro ali assim. Na descoberta desse no pulmão, como que foi? Foi exames? Ou você Foi nos sentiu alguma exames. coisa? Porque o que que acontece? A gente sempre faz exames das proximidades, né? Então, eu sempre fazia cabeça, pescoço, seios da face, abdômen e tórax. E aí, a gente fez um tratamento que também chama radiocirurgia nesse nódulo, então ele tá estagnadinho aqui. Mas foi nos exames de rotina de um tratamento, achou outro. Nesse primeiro ano, né? Nesses primeiros anos, você chegou a perder o cabelo nos tratamentos? Como que foi? Eu fiquei até sem cílios. Só a minha sobrancelha que foi guerreira. Ela ficou um pouquinho, Continuou. continuou. Ficou clarinha, mas ficou. Você é muito vaidoso, né, Pedro? Como que você lidou, né, com essa
veio pra me dar um tapa na minha cara. Sempre foi, ainda sou, mas agora as prioridades mudam, né? Então, assim, é um choque, é horrível você vê o seu cabelo cair, assim, no chuveiro, no banho, com o vento. E é literalmente, gente, com o vento. Sim, o vento bateu, você vê o seu cabelo indo, porque cai de uma forma muito repentina. Agride muito o corpo, né? O Muito a tratamento. quimioterapia agride as células boas e as ruins. E eu já fui para pro salão e chorei horrores enquanto eu rapava, porque é um processo que eu tava passando. E você não conseguia lavar a cabeça, e assim, saía muito no chuveiro, muito na toalha. E chega um momento que se você não der basta, você vai Continuar sofrer, sofrendo. que aí você acorda, tem cabelos ali no travesseiro, aí você vai tomar banho, sai muito. E aí eu sempre optava pro raspar, mas aí o porquê do raspar é que deixava eu extremamente vulnerável, mas aí depois o processo passava e ai, vai nascer de novo. E é o Continua cabelo, nascendo, então. continua. Sim, e talvez as pessoas tenham curiosidade, e realmente muda o DNA do cabelo, gente. Meu cabelo já voltou extremamente enrolado, já voltou extremamente liso, e o meu cabelo era ondulado, mas não enrolado. Ele era de um fio mais grosso e tudo mais. E ele já voltou enroladinho, enroladinho, enroladinho. Que eu custei acostumar com ele. Aí depois eu perdi de novo devido ao tratamento. Depois ele veio extremamente liso. Depois eu perdi de novo. E aí ele vai mudando e realmente muda. E a sua mente no meio disso tudo? Ah, é um turbilhão. A terapia, né, gente, me ajuda muito a lidar com tudo. E eu falo que hoje eu acredito muito nos processos que vai passar, que a gente precisa passar por isso para a gente entender o porquê de tudo. Mas é óbvio que não é fácil assim, né? A gente tá por um processo extremamente difícil, vulnerável, que precisa 100% de uma pessoa ali do seu lado para te ajudar a fazer tudo. E você mentalizar que vai passar, que vai ficar tudo bem, que depois eu vou me recuperar e a minha rotina vai voltar, mas aí depois vai acontecer isso de novo, é um turbilhão, e isso precisa ser trabalhado. Então eu trabalhava muito isso na terapia. Essa questão dos processos, que mesmo lentos e extremamente dolorosos, são necessários para a nossa evolução. Eu aprendi isso com o diagnóstico, com o decorrer do processo que eu venho passando, sendo paciente e hoje paciente paliativo, que ainda estou familiarizando. Antes de chegar nessa parte, Pedro, vamos voltar nessa. Você está contradizendo a medicina, como Sim. os próprios médicos disseram, né? Como que foi o final dessa primeira etapa e dessa segunda etapa, né? A cada reincidiva, a gente vai perdendo um pouco as esperanças, porque realmente o diagnóstico que eu tenho, além dele ser raro, então o tratamento é extremamente agressivo. Na verdade, acredito que todos sejam. E então, a cada reincidiva que acontecia, a frustração era gigantesca. Porque, nossa, eu só queria uma semana de paz. Eu só queria uma semana de não preocupar com nada. Eu só queria uma semana de não pensar que eu tenho que ir pro médico, que eu tenho que fazer exame, que eu tenho que fazer quimioterapia. E eu só queria uma semana. E as quimioterapias, você fica em Barretos quanto tempo? Assim, é indo e voltando? Ou você ficou lá, você se mudou para Barretos? Como que foi? Eu já fiz vários processos, a gente chama protocolos, né, de quimioterapia. Tinha ciclos que era a cada 21 dias, tinha ciclos que era a cada 15 dias, e teve ciclos que eu fiz internado, que era 4 dias, tomando quimioterapia 24 horas por dia, sem desligar a bomba, e aí eu ficava internado no hospital. Então depende muito do protocolo. Então eu fiz protocolo de 21 dias, de 4 dias, de 15 em 15 e de 3 dias. Já são muitos anos, né? Nessa 6 luta. anos. 6 anos. E aí, eu até me perdi um pouco na ordem. Porque você falou que os médicos, você te esperavam de cadeira de roda. Sim, Então, nesse momento, você, de certa forma, estava ficando bem? Como que... sim. Aí o que aconteceu? Essa lesão que estava da reincidiva realmente foi tratada. Não fizemos os exames, ela não voltou, só que voltou em outro lugar.
terceira reincidiva. E aí foi onde veio para a parte do ombro aqui, do trapézio. Então ela desceu. E aí a gente começa tudo de novo. Tudo do zero. E sempre nódulos. Sempre nódulos palpáveis. E aí a gente começa. Isso foi em 2000 e. Gente, eu me perco porque é tudo tão rápido. Acho que foi em 2021. Que foi essa reincidiva que veio pro trapézio e aqui pro ombro. E aí eu fiquei fazendo quimioterapia e tratamento durante 1 ano e 6 meses. Ininterruptos. Pra gente tentar, e mudava protocolo de quimioterapia, mudava ciclo, mudava medicamento. E aí eu precisava reajustar tudo para conseguir dar conta do recado. E eu sempre frisava nos momentos vulneráveis, vai passar, vai passar, vai passar, vai ficar tudo bem. Sempre pensando positivo. Sempre pensava. Sempre pensava. Eu tive fases que eu não conseguia tomar banho sozinho, que eu não conseguia ficar em pé sozinho no chuveiro, que eu sentia dores 24 horas por dia, causado pela quimioterapia, que eu não podia tomar nada gelado. Então, assim, depende muito do protocolo e do medicamento, obviamente. Então, eu sempre contei essa história para as pessoas que me acompanham, e com isso, foi me conectando com outras pessoas que teve essas vivências, ou que passam por isso, ou que acabaram de receber um diagnóstico e se inspiram em mim com a forma que eu lido. Porque, como eu sempre falei, não tem como a gente romantizar, mas tem como a gente fazer a nossa parte. Porque eu falo, Deus faz a dele, os médicos a deles e a gente faz a nossa. E eu acredito que eu faço a minha muito bem, porque aí a gente começa a comer melhor, a gente começa a treinar, a gente começa a ter uma percepção da vida completamente diferente. As nossas escolhas mudam, as nossas prioridades mudam. Então, tudo influencia e a cabeça, obviamente, né? A mente ligada ali com o corpo ajuda, assim, 100%. Eu tô te ouvindo, não tô conseguindo nem falar. Você deve estar reparando. Então, repara. Eu tô assim. É difícil ver você falar dessa forma de você mesmo, assim, né? Diante de tantas coisas acontecendo, porque às vezes as pessoas não vão. Passam por outros tipos de problema muito menores e não lidam assim. Eu tô impressionado, Pedro, de verdade. Eu confesso que também eu não sei, gente, como o Pedro consegue ser tão forte e resiliente assim, além de terapia. Acredito muito que é E Deus. inspirar os outros. E inspirar pessoas. Até recentemente eu não tinha essa proporção e essa dimensão de que eu conseguia impactar as pessoas dessa forma. Até que um dia, uma seguidora minha, de outra cidade, que eu tava passando um final de semana, me encontrou e me falou o seguinte, eu nunca esqueço. Aí, a partir desse momento, isso foi em 2022. E a partir desse momento aí, eu falei assim, você precisa acreditar que você tá inspirando pessoas, você precisa acreditar mais em você nesse aspecto. Você não pode levar isso pro lado do ego e do pessoal. Ela chegou em mim e falou assim: Oi, Pedro. E eu, oi, tudo bem? Prazer, qual o seu nome? Porque as pessoas já têm essa intimidade com a gente, né? Pela rede social. E aí ela chegou pra mim e falou assim: Você me curou da depressão. Aí eu, oi? Aí ela, sim, eu te acompanho há bastante tempo, passei por um processo de depressão. Eu não saía da minha cama, eu tomava medicamentos, eu ia pro médico frequentemente. E hoje eu estou de alta, estou namorando, tá aqui o meu namorado. E foi através da sua história, de como você lida com tudo, da forma que você enfrenta e encara, eu consegui me curar e entender que os processos vão passar e que vai ficar tudo bem. Aí o Pedro entendeu a proporção que A ele tem. posição que você tá. E eu chorei horrores e ninguém tava entendendo nada, porque foi em público, tinha muita gente. E ninguém tava entendendo nada do que tava acontecendo, porque ela segurou minha mão de uma forma
E falou, e eu não sabia como reagir, eu só chorava. Eu queria deixar claro a te agradecer, né? Em Sim, palavras. e me apresentou o namorado e eu só consegui cumprimentar, e depois que eu me acalmei, que eu consegui dialogar mais. E me marcou muito isso. E nas redes sociais eu também recebo muitas mensagens do tipo. Então aí eu comecei a tomar essa noção, dimensão Começou ali por dentro. contando a sua história, o que você estava passando, sem ter noção do impacto que isso ia Nenhuma, causar. nenhuma. Não, se vocês pegarem os meus destaques ali nas redes sociais, vocês vão ver que é uma forma espontânea, clara ali, de uma forma bem assim do que eu estava vivendo. Eu não tinha essa naturalidade para falar, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho do diagnóstico, que estava muito recente. Então foi muito natural, sabe? Assim, e hoje eu vejo que a gente precisa falar mais, a gente precisa dar voz para essa pauta. E acredito que um dos meus propósitos, das minhas missões é essa aqui, sabe? Falar mais sobre, mostrar que é possível, mesmo sendo extremamente difícil. Mostrar nossas vulnerabilidades, saber que a gente, que tá tudo bem, ter um dia ruim. E também pedir ajuda quando a gente precisa de ajuda. Porque talvez a gente tenha tanto medo de pedir ajuda, de nossa, a pessoa, o que ela vai achar de mim? Ou com medo dos julgamentos, Ou querer fazer tudo sozinho. ou querer E eu fazer tô tudo falando isso pra sozinho. mim mesmo. E tá tudo bem pedir ajuda, e tem gente querendo te ajudar lindamente. E eu levo muito isso também, sabe? E isso me conecta muito com as pessoas. Eu lembro que a primeira vez que você surgiu na minha vida assim, né, rede social, foi através de uma campanha que alguém, que o pessoal tava fazendo. Eu lembro que eu compartilhei o vídeo também, ou o post, não vou me lembrar agora, mas eu lembro que foi em torno ali de 2020, época mais ou menos de pandemia. Não, foi depois, foi 2023. Foi ano É, passado. Foi. não, mas eu te conheci naquela Naquela, época. Se não foi pode, campanha, foi alguma outra coisa então, é, algum post, alguma coisa. pode ser que sim, aí começou o alcance. A Eu, campanha foi em naquela 2023. época ali, próximo à pandemia mesmo. 23, né? É. É porque o ano passado eu falo que eu vivi 5 anos em um ano só. Que aí a gente vai falar. Acredito que a gente vai falar nele. Que foi literalmente uma loucura. O ano passado foi assim, uma loucura. Que aí é onde surgiu a campanha devido Um medicamento. ao medicamento. Como que foi esse intervalo aí dessa etapa que começou as reincidências, você continuou tratando, fazendo as quimioterapias? Foi quanto tempo isso, assim? De 2022 para 2023, eu fiquei 1 ano e 6 meses fazendo quimioterapia sem parar, de 15 em 15 dias. Porque os médicos estavam tentando achar uma solução. Por quê? É, o tumor respondia com medicamento, mas não respondia com outro. Aí eles associavam com o que ele respondeu lá em 2019. E aí eles foram tentando moldar, né? E em fevereiro de 2023, quando eu fui fazer o protocolo de quimioterapia, eu tinha feito os meus exames de imagem e os médicos falaram assim: Pedro, a gente precisa ter uma conversa séria hoje. E aí a gente já espera algo ruim, né? E, e aí meu pai estava me acompanhando e aí ela falou assim: olha, infelizmente o tratamento que a gente tem aqui no hospital não está sendo mais eficaz para você e a gente não tem mais o que te ofertar de medicamento. A gente precisa encerrar seu tratamento com medicamentos aqui. E aí que vem aquele que chamamos de déjà vu, que é aquela retrospectiva que a gente olha para trás e, meu Deus, eu percorri isso tudo e agora? O que que vai ser? O que que vem pela frente? E eu surpreso com isso, eh, eles me acalmaram e falou: olha, você vai continuar sendo nosso paciente, mas infelizmente na rede pública não existe mais tratamento para o diagnóstico que você tem. A gente vai te amparar no que for necessário, que foi em questão de laudos, meus exames, mas você precisa procurar uma outra equipe para tentar um tratamento na rede privada, para a gente ver se encontra.
E aí você volta pra casa na estaca zero. São E anos aí de tratamento, de luta. Vai dar certo, vai passar, processo. E de repente o chão se abre de novo. você volta na estaca zero, potencializada, digamos assim. E aí Já eu já fragilizado. fragilizado e você precisa racionalizar tudo, porque aí é correr contra o tempo. Que eu precisava achar uma nova equipe, eu precisava tentar achar algo pra gente ver se tinha algum outro tratamento que não fosse do SUS, que eu fiz durante todos esses 5 anos. E aí é aquela loucura, né? E médico, e você vai atrás de hospital e você não encontra, você não E eles sabe, não te indicaram um caminho. não pode. É aí que tá, porque não podia ter ligamento, o médico não podia ter, não podia ser credenciado no SUS. Uma loucura, uma burocracia, que aí foram 20 dias extremamente desgastantes pra mim, porque eu não tinha tempo de colocar a minha emoção pra fora e de simplesmente falar, ah, hoje eu não vou sair de casa pra resolver nada, porque eu não dou conta. Chegou um momento ali, no início de março, que eu parei o carro N vezes na rua e eu segurava o choro e, Pedro, você não tem tempo pra chorar agora. Você precisa achar médico. Você precisa tentar achar uma solução. E aí eu precisava racionalizar tudo. Foram 20 dias assim. Você nunca E pensou, desculpa perguntar assim, em desistir. não, não. Nunca pensei. E o que que acontece? Quando eu voltei para Patos com essa notícia, eu já comecei a compartilhar, né, com a minha família, com os meus amigos próximos. Eu já morava com Laurinda. E a cada mensagem era aos prantos, né? Que ainda era na estrada e tudo mais. E quando eu cheguei em Patos, os meus amigos tinham praticamente estruturado uma reunião que queriam me ajudar. E aí eles, Pedro, o que que a gente pode fazer? Eu falei, olha, eu preciso resolver essa parte de documento primeiro, procurar médico, ir na prefeitura, TFD, enfim, PSF, ver o que que eu tenho que fazer. Ele, olha, então a gente, na semana seguinte, a gente reúne pra gente ver o que que a gente pode te ajudar. E assim fizeram. Consegui, através de uma amiga minha de infância, lá de Vazante, que eu sou extremamente grato, a equipe que cuidou do irmão dela, que infelizmente não está entre nós, falou assim: amigo, eu vou te levar na mesma equipe que cuidou do meu irmão, lá em São Paulo, pra gente pegar, além de uma segunda opinião, ver se tem um tratamento. Fomos pra São Paulo. E aí lá eu cheguei, a médica assustada comigo, porque além de ver toda a minha linha de tratamento, que na época eram 6, extremamente tóxicas e limitantes, que deixava o paciente extremamente debilitado, e eu estava bem, com o físico bem, que na época eu treinava e tudo mais. E aí ela ficou um pouco surpresa e falou assim: Pedro, eu não recebo pacientes assim, que estão bem fisicamente, psicologicamente. Eu sou acostumada a receber pacientes mais vulneráveis. Mas eu já recebi toda a sua documentação, todo o seu histórico e tudo mais, e realmente o SUS não tem nada para te ofertar. O seu diagnóstico é raro, extremamente raro. A literatura é limitada. E o que nós temos hoje é para tentar controlar a doença. Ele se chama Pazopanib e está aqui, que é de um paciente meu que vem buscar amanhã. É o que a gente tem para te ofertar hoje. Ok? Laudos, receitas. Quanto ao medicamento? Na época, 10.500. Hoje já deve estar 15 mil. Pedro, Caríssimo, né? Pedro e a sua família não tem condição de custear mês, Isso 10 aí é mil por mês. por mês, porque eu tomava ele todos os dias. Custear 10 mil reais, 10.500 reais por mês para tentar segurar a doença. E aí eu voltei para casa, a gente tinha essa reunião agendada, os meus amigos ali, eu expliquei tudo para eles. Eles, não, a gente vai montar uma campanha, todos publicitários, donos de agência também. E a gente tem um grupo até hoje, eu sou extremamente grato a eles. Eu falo assim, o
que seria de mim sem eles. Sobre eles me ampararem, me apoiarem, de me colocar dentro do carro e olha, hoje a gente vai com você onde que tiver que ir, sabe? E eles montaram grupos. Como eles têm agência de publicidade, eles sabem. A sua rede de apoio, além dos amigos, durante todo o tratamento, foi seus pais? Sim, meus pais e a minha família também materna e paterna, da forma que eles conseguiam, até pela distância. Mas eu sempre tive uma rede de apoio muito, muito, muito grande. É muito importante, né, esse apoio. Faz diferença. Eu fico pensando porque eu já vi pacientes que não têm essa estrutura. E se eu já sofro tanto assim, imagina quem não tem, sabe? Deixa a gente mais pensativo ainda. E aí um grupo falou, olha, a gente vai montar campanha, a gente manda pra você ver se é isso que você quer. A outra ficou com a parte burocrática pra gente entrar judicialmente. Então, entrou em contato com o advogado, mandei toda a documentação e ninguém me cobrando nada. E as amigas mais próximas, assim, que tinham mais contatos sempre comigo, praticamente diariamente, ficou comigo olha, a gente precisa gravar o vídeo porque agora as pessoas precisam entender a história do Pedro até aqui. E eu acabado, frustrado, cansado, saturado. E eu só chorava. E aí eles colocaram dentro do carro e gravaram e pensaram em tudo. E aí veio a campanha Juntos pelo Mororó, que foi uma mobilização linda, linda, Eu linda, lembro linda. dessa campanha também. Que foi uma campanha que me ajudou a comprar e a custear o medicamento até dezembro de 2023, que foi onde eu tive que fazer uma outra escolha. Então foi uma mobilização da minha cidade natal, de onde eu já morei, Coromandel, de onde eu resido, Patos. E muitas pessoas chegaram até mim através da campanha, porque realmente foi um compartilhamento Sim. gigantesco. Aqui em São Gotardo, Foi muito, 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 muito. E ali tinha o conteúdo do Pedro de como ele recebeu tudo, e assim, eu tava devastada, e eu precisava contar para as pessoas entenderem, né? E os meus amigos fizeram tudo ali que podia. E aí conseguimos uma quantia que conseguia comprar o medicamento, comecei a comprar. E aí ele subia no próximo mês. E aí era aquela loucura, aí você tinha mais exames para fazer, que a médica lá de São Paulo me pediu um exame que custava 5.500. E aí você tinha que voltar para o retorno. Então não era só o tudo isso é medicamento. custo, né? Sim. E Aí, caro demais. e a parte SUS ficou com a parte do amparo, né? Dos exames de imagem, me assistia ali uma vez por mês. Mas de medicamento e tudo mais, não tinha realmente. E aí, fez a campanha e a gente conseguiu custear o medicamento, pagar os exames que a gente precisava ali a priori. E chegou o momento que estava acabando a quantia arrecadada e o medicamento. E nesse meio do caminho eu consegui importar esse medicamento, então ele estava saindo mais barato. Consegui uma farmácia que importa. Então, enquanto aqui no Brasil ele estava saindo 12, que foi a última vez que eu comprei, 12 mil e pouquinho, lá fora estava saindo 8.100 já convertidos em reais. É caro, mas dá uma diferença, né? Muito grande. E aí comecei a importar, então aí a gente conseguiu segurar mais um tempo, né? A quantia. Mas foi chegando, olha, tá acabando, vai dar pra comprar só mais uma, o que que você vai fazer? E aí foi onde o Pedro teve que E a fazer. campanha foi uma campanha, então, isolada. Foi isolada. Não foi uma campanha que se continuou... Não. Foi só pro momento que os médicos falaram, olha, é esse medicamento que você não tem outro. E no decorrer do processo, a justiça negou em 2 instâncias. Então eu não Pagar o tive medicamento pra pagar o você. medicamento, porque o trâmite estava andando. E eles alegam o quê, Pedro? Alegaram que eu não tenho necessidade do uso do medicamento. Ah. Mesmo com laudos que só falam que eu posso morrer, que a doença pode evoluir, que aí vem uma outra frustração, vem uma indignação, e aí ninguém entende o porquê, nem a equipe dos advogados, nem ninguém. E aí você ainda precisa passar por essa situação. E aí chegou novembro para dezembro, e eu comigo mesmo,
na terapia. Falei assim, aí, será que a gente continua? Para por aqui? Você usa o bom senso? Você continua pedindo ajuda? Você tenta na justiça de novo? O que que faz? Foram 2 meses, assim, só eu comigo mesmo ali, pensando, tentando achar uma alternativa. Tomei a decisão de não continuar a campanha. Decidi não tentar na justiça e não continuar a campanha. E aí eu informei os meus pais da minha decisão, Através de um vídeo que que é foi muito compartilhado. marcante. Esse vídeo me mexeu muito comigo, assim, de ver a emoção de vocês, aquele abraço ali. Aí eu... É muito difícil, Pedro. São algumas decisões, algumas não, né? São decisões difíceis que eu tive que fazer. E no meio desse processo tão difícil, aconteceu vários hates, porque a gente tem uma vida exposta. Porque mesmo com tudo que eu passei, eu tava vivendo, né? Tava indo nas festas, nos lugares que eu sempre ia, viajando, e as pessoas começaram a questionar: nossa, faz campanha e tá saindo. Então aí foi um outro processo que eu tive que passar. E eles não sabem o tanto que isso impacta a gente, né? Eu nunca tinha sofrido isso, eu sofri num momento extremamente vulnerável. E se você pegar a minha rede social, eu sempre fui assim. Não tinha nada de diferente. Eu estava em todos os lugares quando eu podia. E onde eu queria Você só estar, continuou eu vivendo, só né? continuei vivendo. Só que realmente eu não tinha condição de comprar um medicamento que me custava na época, no início, né, que a gente começou a comprar, R$ 10.500 por mês. E aí, quando eu decidi, eu contei para os meus pais, eles super entenderam, apoiaram. E foi uma decisão sozinho, uma E eles decisão. entenderam? Entenderam. Entenderam porque eles sabem que eu não volto. Eles sabem que eu pensei, eles sabem que eu ponderei. E o que que te levou E a tomar essa decisão? eu acredito que foi o bom senso. Acho que eu Porque assim, todo mundo que me ajudou de uma forma genuína, e, assim, mútua, de acolhimento. Mas eu falei assim, gente, a justiça não liberar o medicamento para um paciente em, que não tem mais tratamento no SUS. E será que vai valer a pena eu continuar? Será que se eu não insistir, a gente minimiza algumas coisas? E aí foi mais por esse lado de um pouco, talvez. Desacreditar. Eu falei, gente, será que é necessário de novo toda essa mobilização e vai ter resultado? E aí, N pensamentos paravam pelo ar. E aí, algumas pessoas me questionaram. Os haters interviram? Teve uma. Gente, sem hipótese nenhuma. Óbvio que foi péssimo. Eu passei mal no dia. Eu Isso, tive. esses ataques vieram Sim, através de da rede comentários? social, sim. E através de grupos e etc. E no primeiro momento, eu passei mal mesmo. Eu tive que beber água, eu tive que sentar, eu tive que respirar. Pra eu tentar entender o que estava acontecendo ali. Mas isso nunca passou pela minha cabeça, porque eu já tinha passado, já tinha tempo que isso tinha acontecido. Tive que me pronunciar, tive que mostrar aquela canseira. Desgastando mais ainda o processo. Sim, justamente. E aí, algumas pessoas me questionaram: não, não teve, não foi por causa deles e tudo mais. E aí, os meus pais que não queriam deixar eu desistir da campanha, né, e da justiça também. Mas entenderam a minha decisão porque eu fui muito pontual com eles, né? Expliquei tudo pra eles, o que eu tinha pensado, quanto tempo e tudo mais. E aí, tomei o meu último medicamento dia 4 de dezembro de 2023, graças a todas as pessoas que contribuíram, que compartilharam, que estavam do meu lado e que eu consegui custear o medicamento pra me dar mais qualidade de vida. E aí depois tudo potencializou quando eu parei de tomar o medicamento e foi onde eu me tornei paciente paliativo.
E aí você continuou indo para Barretos mensalmente. fazendo os exames, E ver só a aí, evolução da de doença. lá veio essa questão do paciente paliativo. Sim. E aí, para quem não sabe, existe o paciente curativo e o paciente paliativo. Paciente curativo é aquele paciente que tem chances de cura de qualquer tratamento que ele está fazendo. E o paciente paliativo trata apenas o paciente. A doença já não tem tratamento mais. Já não tem medicamento mais. Nada que fizer para de medicamento vai ajudar no tratamento. E aí foi onde o Pedro teve que passar por um outro processo. De não querer sair de casa, que as lesões abriram e saía sangue, secreção, uma O loucura. remédio que você tomava segurava os tumores. O intuito é tentar não deixar evoluir muito a doença para que eu tenha uma qualidade, né? E aí eu fiz a escolha de não continuar. E isso foi rápido? Assim que cortou o remédio, já começou a... Um mês. Um mês, cravado. Começou a aumentar os tumores. Lesões abrirem, virar furo, fazer curativo, não sair de casa. Foi um mês. E seu psicológico nesse momento? Fragilizado. Fragilizado e assim, oscilando muito. Instável. Instável, eu oscilava muito. E aí veio o processo mais difícil também, que eu passei 22 dias sem querer ver ninguém. Eu queria que ninguém me visse. Apenas dentro de casa, eu não saía na porta do meu prédio. Eu não fazia nada dentro de casa. Eu não queria nada. Eu não tinha emoção. Perdi a minha emoção. As pessoas conversavam comigo. Eu não conseguia transparecer nada. E aí foi um processo difícil pra mim, porque o Pedro é esse aqui, sabe? Feliz. Ativo, que tá nos lugares, que gosta de estar nos lugares, que gosta de se vestir bem, se conectar com pessoas, de estar com pessoas. E ver o Pedro no momento que ele não saía de casa foi extremamente difícil. E saber que também não tem tratamento é também muito difícil. E aí hoje eu tenho que manter a minha qualidade de vida. Você decidiu viver. E como tá sendo essa vivência? Essa pergunta me pegou aí. Eu falo que eu ainda tô familiarizando. Gente, só um minutinho. Eu falo que eu ainda estou familiarizando com tudo porque é diferente tudo, sabe? A rotina, as consultas, são consultas mais assertivas, são consultas com perguntas específicas, como, por exemplo, o que você gosta de fazer? Como você quer morrer? O que você gosta de beber? E aí é um processo que a gente precisa passar. E aí a rede de apoio sofre junto também. Então eu tô nesse processo, mas continuo vivendo, continuo sendo resiliente e acreditando nos processos, porque eu passei por esse e hoje eu tô aqui. Não tem como você questionar o quanto você é inspiração. Eu não conseguiria me imaginar num cenário desse. Eu acho que... Não sei. E eu tenho muito medo. Abrindo meu coração pra você, eu tenho esse medo. Porque é muito forte na minha família. Né? Já perdi minha mãe, já perdi meu tio. E ouvir você falando dessa forma, eu por muito tempo fui a pessoa que falava que nunca aceitaria, né? Às vezes eu tenho muita dificuldade de falar sobre isso porque
igual eu te contei nos bastidores aqui, a minha mãe teve essa doença também, teve o câncer, mas não teve tratamento. E quando eu imaginei, quando eu fui o primeiro a ver o exame dela, primeiro a ler ali o diagnóstico e tudo, eu só pensava, eu vou rapar minha cabeça junto com ela, vou largar meu serviço, vou... Enfim, só que a gente não teve esse tratamento porque foi no outro dia, o falecimento dela. Mas o meu tio, que era o irmão dela que já tratava, foi 5 anos de tratamento. E aquilo ali desgastando todo mundo, a família inteira. Muito. E ver você falar, eu sei, assim, tantas pessoas passam por isso, e a gente sabe o quanto é difícil. E ver você falar dessa forma, né, sempre positivamente, vivendo a sua vida diante do que está acontecendo, né, diante da morte, falando friamente assim, eu me falta palavras para te falar, Pedro, o quanto eu tô inspirado mesmo com você, assim. É, E o quanto as pessoas vão se inspirar também. Porque a vida passa. sim, E às vezes a gente sofre por coisa que não tão vale a pena. banal perto de coisas como essa. É um tapa na cara, literalmente. O que a gente tá ouvindo aqui hoje. Eu sempre falo também que são decisões que a gente precisa tomar, escolhas que a gente precisa fazer. E acredito que as escolhas que eu fiz de ser um paciente ativo, de dar o meu melhor, de acreditar que vai passar, fez o Pedro chegar até aqui sem sombra de dúvidas. Foi o que eu falei anteriormente, né? Existem vários fatores. Eu acredito muito em Deus, nunca questionei, nunca pensei em desistir. Os médicos fizeram o que podem. Recentemente tive uma consulta que o meu médico falou assim: é difícil desistir de você. Não tem como a gente desistir de você. A gente precisa tentar, tentar, tentar. Nem que seja um tiro no escuro pra gente ver se tem alguma resposta. Porque, além de tudo, você consegue levar esperança para os outros pacientes. Você consegue ser inspiração para os outros pacientes. Você consegue viver diante. E você consegue fazer um capítulo e não a sua vida inteira. Talvez seja o capítulo da minha história maior que vai ter no meu livro, que vai ficar aqui no meu legado. Mas também o de muito aprendizado, onde me fiz ser mais forte, mais corajoso, ser resiliente. E acredito que contribuir para as pessoas também serem assim, entender que os processos passam e a vida passa e tá tudo bem. Os médicos te dão um prazo, alguma coisa assim. Não, nunca me deram. Nunca falaram, sempre falaram, gente, eu tô aqui do seu lado. Não tô à frente de você, não estou atrás de você. Estou do seu lado. E a gente vai até onde tem que ir. Só que é o que eu falo, quando a gente se propõe fazer pra dar certo, ajuda, né? E eu me proponho muito a estar bem, a me alimentar bem, a estar com pessoas que eu amo, que eu gosto, fazendo o que eu amo, respeitando as minhas limitações. E é engraçado que eu fiquei 4 meses quase sem academia. Voltei pra academia chorando, porque é algo que me faz muito bem. Eu vi você postar. E, cara, eu tô voltando pra academia. Você tá vivendo. É. E é muito louco isso, sabe? De você parar pra pensar, olha, eu vivo com uma doença, não tem cura mais, pode evoluir a qualquer momento. E, enfim, Você pensa no futuro? Ou você só vive o presente? eu tô mais no presente, eu sou muito pé no chão. Muito pé no chão. Eu não tento planejar e almejar muito a longo prazo, porque é muito incerto e a gente passa, eu particularmente passo por situações inesperadas. Então, eu não. Recentemente, aí muita gente me questiona, nossa, mas obviamente você tem restrições e tudo mais. Óbvio, eu tenho limitação e tudo mais. E
recentemente também do lado afetivo, do lado ali, sem ser de trabalho, de influenciador e tudo mais, eu tive que recusar o convite de apadrinhar uma amiga minha no casamento dela, porque eu não sei como eu vou estar ali, entendeu? E eu chorei muito, porque é difícil. Ai, mas por quê que você não. Eu sei que não vai mudar nada na nossa relação, mas como eu vou fazer algo lá na frente sabendo que eu posso não estar? E é muito louco isso, sabe? Quando eu paro pra pensar, é realmente muito, muito, muito louco quando eu paro E pra. você pensa? Não muito. Eu penso quando. É algo que eu tô trabalhando em mim. Eu faço o que eu tenho que fazer ali dos exames e tudo mais. Passou? Vida que segue. A sensação que eu tenho é essa. É que você tá vivendo uma vida normal. Nossa, porque senão eu surtava. É. Vocês chegaram aqui hoje, todo mundo, a gente rindo, brincando, fazendo piada, É, né? E de repente a gente tá conversando sobre morte. é, É muito. é muito louco. E eu Eu acho aprendi. que o meu nervosismo de te receber aqui hoje é por isso. Porque eu vejo você lidar com isso de uma forma muito natural, né? E eu falei, meu Deus, como que eu vou me portar diante dessa conversa com o Pedro? Porque a sua vida parece que não tem isso. Não existe o câncer, não existe um paciente paliativo. É, a gente abre seu Instagram, você tá ali postando seu dia a dia, né? Se arrumando, indo trabalhar, academia, igual você falou que voltou agora. É uma vida normal, É, né? De todo está no mundo. mundo. Se vestindo bem, se vestindo como você gosta. Me falta palavras mesmo. Sendo muito transparente com você, assim, a palavra pra mim é inspiração. Eu acho que a gente tem que aprender a valorizar o que realmente importa, Sim. né? E deixar de se importar com coisas banais, porque olha a vida passando. E algo que eu quero deixar também, eu vou frisar pra vocês. É uma frase que uma amiga me disse, que é a seguinte: Pedro, hoje você vive em um corpo doente. E tem muita gente morta em um corpo saudável. Então não seja essa pessoa morta em um corpo saudável. Não seja essa pessoa viva. Fale que ame. Seja intenso. Dê o seu melhor. Porque a vida passa e tudo passa. E às vezes você não aproveitou absolutamente nada do que tinha ali na sua frente. Exatamente. Eu preciso me recompor. Eu também, eu tô aqui segurando. Ai, Pedro. Como você tá hoje, Bem, diante da doença? é assim, é aquelas oscilações que a gente tem, né? Obviamente a gente precisa. Eu sou bem pé no chão, então eu sei tudo que tá acontecendo e tudo mais. Mas em contrapartida, quando a gente faz um tratamento, seja ele paliativo e tem. E surge um efeito e a gente comemora e vibra muito, que foi o que a gente fez recentemente, que foi uma radioterapia paliativa com o intuito de diminuir a secreção das lesões, e a gente teve uma resposta magnífica. Então, assim, dá mais ânimo pra gente, dá mais Tem coragem. tratamentos a se fazer diante. Agora, o tratamento é pra controlar dor. Nesse momento hoje que eu tô aqui com você, daqui pra frente, é só mesmo qualidade. Então, é não sentir dor, cuidar do Pedro com alimentação, com uma rotina mais equilibrada nesse sentido. E se tiver alguma intercorrência, ser amparado e assistido por profissionais capacitados para pacientes paliativos. Então, hoje é isso. E a sua rede de apoio, seus amigos, sua família, como eles têm lidado com isso? Tô perguntando, né, do seu ponto de vista. Meu pai mais minha mãe isolados, ainda tentando assimilar tudo.
Os meus amigos que eu tenho com mais contato, eles estão muito fragilizados também. Mas em contrapartida, eles verem o Pedro assim, eles também ficam extremamente felizes. Então, eles também oscilam muito, porque a minha conexão com os meus amigos, que eu tenho há muito tempo, com, com os que eu fiz recentemente, mas que a gente tem uma conexão que é fora do normal, eles vibram comigo, eles estão comigo, independente do lugar, no hospital, dormem, ajudam minha mãe. Então, a minha rede de apoio tá se amparando e eu amparando eles também. Acho que seria isso. Diante de tudo que você tá me falando, eu quero te fazer uma pergunta, que assim, eu acredito que sim, deve ter vindo coisas boas de todas essas histórias que você tá me falando. Mas o que que você considera de mais marcante, de positivo do câncer? Acreditar nos processos. E o autoconhecimento me ajudou muito, assim. O famoso o ser humano precisa da dor pra gente entender, a dar valor nas pequenas coisas. Eu podia não estar andando, eu podia não estar aqui. E quando a gente passa por esse processo, a gente consegue enxergar a vida de uma outra forma. E hoje o Pedro é completamente diferente de 6 anos atrás, com outras prioridades, com uma percepção completamente diferente que ele tinha. E também dando valor aos mínimos, mínimos, mínimos momentos. E também sendo mais intenso do que ele era. O famoso emocionado para alguns, mas para mim, intenso. Então eu falo sim que eu amo, eu preocupo sim com as pessoas, eu sou eu mesmo pra. E isso me ajudou muito. Assim, o Pedro, é, enfim, acho que é isso. Eu só tenho que te agradecer por ter Imagina, vindo aqui, se deslocado de Patos até São Gotardo para vir contar essa história. Eu tô emocionado mesmo de estar com você aqui na minha frente, porque não tem como não se emocionar diante de toda essa história, né? Diante do que pode vir a acontecer, né? A gente tem dificuldade de falar, né? Eu tenho dificuldade de encarar de fato isso, mas eu acredito que a sua história, igual eu já falei várias vezes aqui, é uma inspiração que vai ficar para muitas gerações. E deixar isso aqui registrado vai servir para muitas pessoas ouvirem, verem, reassistirem e, se Deus quiser, valorizarem o que realmente precisa ser valorizado. Para mim, Paulo Henrique é o que fica. É a inspiração de viver a vida. Viva a vida intensamente, fale que ame, repetindo as suas palavras aqui, né? Seja bom para as pessoas, tenha esse olhar atento ao próximo, porque assim, para mim é o que me marcou, Pedro. Você me mandar uma mensagem num momento que às vezes eu tava ali bem achando que eu tava disfarçando. E péssimo, não gente, tava, péssimo ator. ator, preciso fazer uma escola de atores aí pra conseguir esconder meus sentimentos. Mas não é, eu quero mostrar mesmo essa Sim, tem que verdade. mostrar. E mais uma vez, obrigado por esse olhar, não só nas redes sociais, mas por ser inspiração pra todo mundo, por conseguir estar ali mostrando a realidade, né? E, de certa forma, tirando as coisas positivas de todos esses processos que você está passando por todos esses anos. Para mim é uma inspiração que vai. Me marcou muito essa conversa. Eu acho que eu tava nervoso, não era à toa. Porque às vezes eu sou essa pessoa que sofro por coisas pequenas, que fica ali batutando na cabeça detalhes, coisas que às vezes não têm valor, né? E é um tapão na minha cara. E eu acho que para muita gente também. Te desejo muita sorte, que se você continue vivendo, que eu acho que o que você merece é isso, vida, felicidade, alegria. Como eu disse anteriormente, lisonjeado estou de estar aqui contando a minha história para vocês. Muito feliz e obrigado pelo carinho, pelas palavras, pelo acolhimento. E eu fico muito feliz em levar a minha história para as pessoas
por esse lado, de encorajá-las, de mostrar que é possível, mesmo sendo extremamente difícil, para elas acreditarem nos processos, para elas não desistirem, para elas pedirem ajuda quando necessário. Muito, muito, muito obrigado. Que agradeço, muito feliz de estar aqui. E eu tô muito honrado de verdade. Obrigado mais uma vez. Eu espero que o pessoal de casa aí, que tá assistindo, o pessoal de casa, eu acho chique falar isso, Eu também acho, tá? esteja gostando também e seja inspiração. Eu acredito que o público de São Gotardo, os sangotardenses, não te conheçam muito, Eu acredito que não. né? Mas eu acredito que a sua história vai inspirar muita gente, principalmente o nosso público daqui, público do PH Cash. E eu, equipe, todo mundo que tá aqui, tá muito feliz de ter te recebido, tá? Quero te agradecer mais uma vez, eu só sei agradecer, porque ficou muito marcado em mim tudo que você contou aqui hoje. Eu assimilo a coisas que eu já passei, a minha mãe, ao meu tio, então assim, me deixa muito sentimentalmente mexido, né? Mas de uma forma positiva hoje, de ver você sendo positivo. Então, mais uma vez, obrigado. Te desejo tudo de bom. Muito obrigado de verdade, tá? Eu que agradeço. E é isso. Pessoal, chegamos aí ao fim de mais um episódio do PHCast com essa baita história. Espero que vocês tenham gostado. Agradecemos aí aos nossos patrocinadores de hoje, né? Soraya e o Alexandre Tempero do Chef que mandaram aqui essas delícias para nós. Goldnet, Cicobi, Credisg, pessoal da Alphatec. Muito obrigado. Se inscrevam aí no nosso canal, sigam nossas redes sociais oficiais e até o próximo episódio. Um beijo. 2, 3.